a ver esse copo aqui? Só cabe uma certa quantidade de água. E Deus não vai pôr nela mais do que ela cabe. Então Deus está dizendo o seguinte: se você crê que você vai receber muitas garrafas de água, aumente as vasilhas, cria um espaço, prepara o ambiente, porque a glória que virá precisa do espaço. Isaías 54. Quero falar hoje sobre atentando para as grandes coisas de Deus. Diga para alguém: atente para as grandes coisas do Senhor. Diga: o Senhor tem grandes coisas para você. Agora, pergunta para ele: você está preparado? Aleluia. Isaías 54, verso 1. Quem já chegou, diga amém. Então vou proceder à leitura. Diz assim: o Senhor diz: grite de alegria, ó mulher estéril. Você que nunca teve dores de parto, grite de júbilo e de alegria. Porque os filhos da mulher abandonada serão mais do que os da mulher que tem marido. Faça tudo o que puder para alargar o espaço da sua tenda e aumentar as suas cortinas. Estique as suas cordas e prenda bem as estacas, porque você crescerá para a direita e para a esquerda. Os seus descendentes dominarão as nações e ocuparão as cidades abandonadas. Não tenha medo, porque não voltará a sofrer vergonha. Não desanime, não voltará a ser humilhada. Esquecerá a vergonha da sua juventude e nunca mais se lembrará da humilhação da sua viuvez. Porque o Criador é o seu marido. O seu nome é o Senhor Todo-Poderoso. O Santo de Israel é o seu Salvador. Ele é conhecido como Deus de todo mundo. Posso ouvir um aleluia? Oh, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos receber a sua palavra. Gera fé nos nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom, nós estamos a exatos 2 domingos para encerrarmos o ano de 2025. O ano de 2025 foi o ano da velocidade. Na verdade, todos os anos o Senhor tem nos dado um tema. O primeiro ano foi o ano do descanso e de desfrute. E foi um ano em que nós, como igreja, vivemos no descanso e desfrutamos da bênção de Deus sobre as nossas vidas. Foi o nosso primeiro ano. Havíamos começado a reunião numa casa, depois mudamos para um salão do hotel. E depois o Senhor nos abriu um espaço onde nós nos mudamos e permanecemos ali até o dia em que mudamos para cá. No segundo ano, o Senhor nos deu a palavra de que aquele seria o ano da expansão. Foi o ano em que nós fizemos a nossa primeira conferência, a Conferência Expansão. E, de fato, foi um ano de expansão. Depois daquele ano, a igreja explodiu, cresceu, expandiu. Né? Foi o ano em que nós começamos a sonhar com um espaço maior, que seria, no caso, esse espaço. E Deus acabou, no final daquele ano, nos concedendo o espaço para começarmos o ano já nesse espaço. No ano de 2024, que foi ano passado, foi o ano da porção dobrada. Double portion. E de fato, o Senhor dobrou a porção. O Senhor nos fez avançar. Tudo dobrou. Foi incrível. Até o aluguel que nós pagávamos dobrou.
Nós pagávamos. Foi o ano de double portion, literalmente. Nós estávamos num espaço que era menor e pagávamos um certo aluguel. E quando o Senhor liberou a palavra da porção dobrada, em fevereiro daquele ano nós nos mudamos para esse espaço, que é 2 vezes maior que aquele, e também passamos a pagar o dobro do valor que nós pagávamos lá. E tudo o Senhor foi nos dando em dobro. Posso ouvir um amém? Deus foi abrindo portas, Deus foi abençoando, Deus foi fazendo, e nós fomos experimentando da graça de Deus. Esse ano que estamos a findar foi o ano da velocidade. E eu não posso negar, teve muitos desafios, mas eu vi a velocidade do Senhor no nosso meio. A igreja avançou, a igreja cresceu, teve desafios sim, alguns ficaram para trás, mas não podemos negar que o Senhor liberou velocidade sobre nós. Eu tenho muitos testemunhos de muitos irmãos a respeito da velocidade, de como Deus acelerou o tempo, de como Deus ampliou as coisas, de como Deus abençoou, de como Deus fez coisas daqui para aqui. Por quê? Porque quando nós estamos debaixo de uma palavra profética e nós nos atentamos àquela palavra, Deus libera algo em direção ao que Ele falou para conosco. Posso ouvir um amém? E o Senhor já nos deu a palavra para o ano que vem. Não vou pregar hoje essa palavra, mas hoje vou falar algo relacionado com ela. Mas o ano que vem será o ano da frutificação. Você não ouviu? Eu vou falar de novo. 2026 será o ano da frutificação. Então vai ser o ano em que, como igreja, nós vamos colher frutos abundantes. Posso ouvir um amém? Deus vai acrescentar o número dos que serão salvos. Nós faremos 2 cultos ano que vem. Nós iremos dobrar o número de células que nós temos ano que vem. Vai ser um ano de frutificação, coletivamente. Mas também o Senhor falou comigo que vai ser um ano de frutificação interior. Vai ser um ano em que cada um de nós vai ser levado a criar raízes, vai ser levado a dar frutos do Espírito. Vai ser um ano em que Deus vai moldar o nosso caráter, vai ser um ano em que Deus vai nos firmar na palavra, vai ser um ano em que o Senhor vai estabelecer uma constância na nossa vida espiritual. Diga aleluia. E você também vai colher fruto na sua vida pessoal. Diga amém. Você vai colher muitos frutos. Diga amém. E eu creio de todo o meu coração, né? Eu estava a compartilhar com os discipuladores que Deus colocou um projeto no meu coração para a frutificação ano que vem. E nós vamos frutificar. Diga aleluia. Ano que vem nós vamos começar, provavelmente no final de fevereiro, o 2º culto. E esses 2 cultos rapidamente estarão cheios. Por quê? Porque Deus vai nos dar muitos frutos em 2026. Diga aleluia! É por isso que nós vamos orar em janeiro. É por isso que a partir do dia 2 de janeiro eu já vou estar de jejum. Vou jejuar a primeira semana, depois vou emendar junto na 2ª semana com a igreja toda. E se Deus permitir, vamos fazer pelo menos 3 semanas. Por quê? Porque eu quero ver a palavra que Deus liberou se materializar. Diga aleluia. E nesse texto que nós acabamos de ler, não é ainda o texto do ano que nós vamos viver, vou pregar no dia 31 o texto, mas fala algo relacionado com essa promessa que Deus está a trazer sobre nós. Posso ouvir um aleluia? Então, eu creio que 2026 será um ano de nós frutificarmos. Alguém aqui quer dar frutos para o Senhor? Alguém quer ver fruto na sua casa? Alguém quer ver fruto no seu casamento? Alguém quer ver frutos nas suas finanças? Alguém quer ver frutos na sua vida espiritual? Alguém quer ver fruto na sua liderança? Alguém quer ver fruto na sua vida acadêmica? Então você vai frutificar em nome de Jesus. Vamos frutificar para fora e vamos frutificar para dentro. Deus quer levantar crentes fortes. Diga aleluia.
E nesse texto que lemos, nós vemos o Senhor trazendo uma promessa para a frutificação. O Senhor está falando aqui sobre duas mulheres. Uma que, na verdade, o Senhor está falando de uma e depois o Senhor compara ela com a outra. E essa mulher a que o Senhor está a dizer, obviamente é Israel, é a igreja do Senhor, somos nós. E o Senhor está a dizer o seguinte, que essa igreja, que essa nação, esse povo, esses crentes eram estériles. Elas não tinham filhos, não concebiam, não davam frutos. E aí o Senhor aparece para esse povo, para nós, obviamente, e o Senhor fala o seguinte: alegra-te, você que ainda não deu a luz, você que ainda não teve dor de parto, alegra-te, por quê? Porque você vai ter muitos filhos, porque eu vou trazer frutos sobre a sua vida. Porque eu vou te dar filhos e filhos espirituais. Eu vou trazer frutos em cada área da sua vida em que há esterilidade. Então eu não sei em qual área da sua vida nesse ano de 2025 você experimentou de uma esterilidade. Mas eu sei que o tempo está a mudar sobre a sua vida, porque está vindo o tempo de frutificação. O Senhor está dizendo para essa mulher que é estéril, aquela que não viu fruto na sua vida. O Senhor está dizendo, você vai passar a ser mãe de filhos. Canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dor de partos, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Você vai ter filhos, frutos espirituais, frutos na sua vida com Deus, frutos no seu casamento, frutos na sua liderança, frutos no seu ministério. Em tudo que você fizer, a promessa de Deus é que você vai ter fruto. Posso ouvir um aleluia? Assim vai ser na sua vida. Não importa se em algumas áreas da sua vida você tem sido como essa mulher abandonada e estéril. Mas 2026 o Senhor está dizendo que vai ser o ano de frutificação. Vai ter frutos na sua árvore. O trabalho das suas mãos vai começar a dar frutos. Alguns de nós aqui trabalhamos muito esse ano, mas não colhemos. Não tivemos frutos de nada. Alguns de nós aqui investimos na nossa liderança, investimos no que nós fizemos, mas não vimos fruto, não vimos colheita alguma. Mas a palavra de Deus está a dizer que está a chegar o tempo de você trabalhar e ver o fruto do seu trabalho. Está a chegar o tempo de você servir a Deus e você ver o fruto de você andar com Deus. Está a chegar o tempo de você orar e você ver o fruto da sua oração. Está a chegar o tempo, diga aleluia. Mas esse texto não vem apenas uma promessa, mas o texto também vem com algumas direções que tem a ver com a preparação que eu e você precisamos ter para nós viver esse tempo de frutificação na nossa vida. Diga para alguém, você precisa se preparar. Deus não dá apenas promessa, mas Ele dá instrução também. Então aqui nós vemos algumas instruções. E se eu e você quisermos entrar nesse tempo de frutificação, nós precisamos conhecer as instruções e andar debaixo delas. A primeira instrução que o Senhor traz para nós é a respeito da nossa fé. Nós precisamos ter fé. Não tem frutos sem fé, diga aleluia. E eu sei que algumas vezes falar sobre fé parece ser clichê. Pastor, só fala fé. Mas é a fé, é a base da nossa vida com Deus. Não tem vida com Deus sem fé.
Então, frutos é para quem exercita a sua fé. Por que fé, pastor? Porque a palavra aí começa no primeiro versículo a dizer o seguinte: você que é estéril deve gritar de alegria. Eu vou ler na versão que está aqui na minha Bíblia. Diz assim: o Senhor diz: grite de alegria, ó mulher estéril. Você que nunca teve dores de parto, grite de júbilo e de alegria. Alô? Ainda é estéril, ainda não nasceu o bebê, ainda não pegaste o fruto do seu ventre, mas Deus está a dizer: salta de alegria. Os seus olhos naturais ainda não viram, os seus sentidos ainda não tocaram, os seus braços ainda não receberam o bebê, o fruto. Deus está a dizer: alegra, grite de alegria. Você é estéril, grite de alegria. Não, pastor, quando eu começar a ver, eu vou se alegrar. Quando a bênção chegar, eu vou me alegrar. Quando a porta se abrir, eu vou me alegrar. Deus está dizendo o seguinte: alegra-te. Pastor, não estou a ver nada ainda. Não. Alegra-te. Isso é fé. É você se alegrar com o que você ainda não viu, apenas pelo que você ouviu. E o que você ouviu? A promessa de Deus: a estéril vai ser mãe de muitos filhos. Então, se Deus falou, eu vou me apegar a essa palavra, vou gerar fé no meu coração e vou começar a se alegrar como se eu já tivesse recebido. Escuta uma coisa: se alegrar depois que o bebê nasceu não é fé mais. Não precisa fé mais. Alô? Receber a bênção para se alegrar não é fé, não precisa de fé. Agora, se alegrar sem ver nada precisa de fé. Falar do que você não viu ainda precisa de fé. Declarar o que ainda não chegou nas suas mãos precisa de fé. Ah, melhor do que isso, se alegrar. Se alegrar pelo que você não tem ainda, precisa de fé. Então Deus está a dizer para nós o seguinte: comece a se alegrar pelo ano de 2026. Comece a se alegrar pelos frutos que você terá. Comece a se alegrar pelas portas que se abrirão. Comece a se alegrar pelos frutos que Deus trará. Comece a se alegrar agora. Isso é fé. Isso é fé. Alô? Isso é fé. Por que nós devemos alegrar? Porque Deus já anunciou o que Ele vai fazer. Deus já anunciou aquilo que nós teremos. E como resultado de que nós estamos a crer no que Deus disse, já estamos contentes. Já estamos felizes. Já estamos a sonhar. Já estamos a visualizar. Já estamos a vislumbrar. Já estamos contentes com o que Deus vai fazer. Escuta uma coisa. Para de se alegrar só com o que você vê. Comece a se alegrar com o que você não está a ver. Eu já estou feliz pelos 2 cultos que nós teremos. Eu já estou feliz com as 70 células que nós teremos ano que vem. Só temos 35 agora, mas nós vamos chegar a 70 e eu já estou feliz com essas células. Eu já estou feliz. Eu já estou feliz. Já estou a me preparar.
para eu começar a pregar 2 cultos. Já estou a fazer plano de horário para eu controlar a hora. Por quê? Porque ano que vem vai ter 2 cultos, então eu tenho que terminar o culto na hora que tem que acabar. Já avisei para o discipulador na reunião, falei, ano que vem só vou pegar microfone para pregar, o resto vocês vão fazer tudo. Por quê? Porque eu quero poupar minha voz para conseguir pregar os 2 cultos, eu quero poupar horário, que eu sei que eu gasto muitos minutos, então quando eles subirem eles vão economizar a hora. Então já estou a me preparar. Por quê? Porque pela fé eu já estou a ver as promessas de Deus na minha vida, no nosso ministério, na nossa igreja, e eu vejo na tua vida também. E eu vejo na tua vida também. E é tempo de você trocar esse olhar. E é tempo de você parar de ficar, parece que te batizaram com vinagre, e começar a se alegrar. Porque está chegando o tempo de você frutificar. Vamos começar a mudar nosso semblante. Alguns de nós parecem que fomos batizados com vinagre logo cedo, antes de sair de casa. Não pode. Diga para alguém, você foi batizado com vinagre? Diga, tomaste limão antes de sair de casa? Diga, sorria. Diga, se alegre. Diga, se alegre. Escuta, se alegrar pelo que você ainda não recebeu é fé. Hebreus 11, versículo 1 diz isso. Que a fé é o firme fundamento. Ora, a fé é a certeza das coisas que elas se esperam, mas já são uma certeza. E convicção. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Você não está a ver, mas já são certeza. É como se Deus dissesse, tem uma cadeira ali. Você não está a ver, mas você tem certeza. E você fala, eu vou sentar nela. Aí você senta. Isso é fé. Escuta uma coisa, fé não é o que você vê. Ver não tem a ver com fé. Ver não é habilidade do espírito. Ver coisas naturais é habilidade da sua alma. A habilidade do nosso espírito é ver coisas invisíveis. Então não adianta dizermos que temos fé se a atitude que nós manifestamos é de tristeza, murmuração e pessimismo. Oh céus, oh vida, oh luta. Ah, viu? É um crente que está na luta sempre. Meu irmão, estou na luta. Irmão, como está? Estou na luta. E essa luta não vai mudar até você mudar a sua atitude. Então, antes de a bênção chegar, Deus mandou mudar a atitude. Alegra, canta, celebra, comece a falar, comece a proclamar. Alegra-te. Está feliz por quê? Na tua vida nada está bem. Quem disse? Quem disse? Quem disse que não está nada bem? É Deus que disse? O que Deus disse? Então eu fiquei com o que Deus disse. Não com o que você está a ver. Você muito feliz, muito feliz. Olha a tua vida como está. Deixa. Isso aí é o que você está a ver, não é o que Deus me disse sobre a minha vida. Eu estou feliz por causa do que Deus me disse sobre a minha vida. Não sobre por causa do que eu vi ou que você está a me mostrar. Ei, não estou interessado com o que você está a ver. Não estou interessado com o que você acha. Não estou interessado com o que você está a me mostrar. Eu estou interessado com o que Deus disse. E Deus disse assim: alegra-te, ó estéril, porque você será mãe de filhos.
Ei, se posiciona pelo que Deus disse, não pelo que você está vendo. Não se posicione pelos seus sentimentos. Os seus sentimentos vão te trair. A palavra de Deus diz que o coração do homem é desesperadamente enganoso. Mas eu não estou a sentir. Pastor, não estou a ver. Pastor, eu não tenho nada na mão. Ei! Sabe o que você precisa ver? A Bíblia. Sabe o que você precisa ver? A palavra de Deus. Sabe o que você precisa ver? As promessas de Deus. A fé é ver antes, é falar antes. A fé é agir como quem já recebeu antes de receber. Olha só o que diz Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a esse monte, erga-te e lança no mar, não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. A fé não espera a montanha sair. A fé crê que a montanha já saiu e manda a montanha sair. Alô, come on, levanta, vai. A seguir, 24. Por isso vos digo, tudo que pedirdes orando, credes que o recebereis, tê-lo-eis. Na verdade tem uma versão que diz, tudo que você pedir orando, crendo que já recebeu. Não é que você vai receber, que você já recebeu. Diga para alguém, Deus mandou você se alegrar. Porque vai ter fruto na sua vida, diga amém. O tempo de esterilidade está a fechar. 2026 frutos vão começar a aparecer. Segundo, primeira atitude que Deus mandou ter é a atitude de fé. Alegrar-se antes de ver. Segunda atitude que Deus mandou é preparar-se para receber o transbordamento. A segunda coisa que Deus fala é, faça de tudo. A versão que eu li aqui, no versículo 2, diz o seguinte. Faça tudo o que puder para alargar o espaço da sua tenda e aumentar as cortinas. Alô? Deus está dizendo o seguinte, você vai ter fruto, mas primeiro você tem que começar a se alegrar, porque você já crê nessa palavra que Deus liberou. Mas o segundo, Deus disse o seguinte, faça tudo o que você puder para você alargar o espaço da sua tenda. Alô? Se você já creu que você vai ter filhos, vai ter frutos, e você já está contente por isso, o próximo passo é preparar a estrutura para receber o que Deus está dizendo que vai te dar. Então Deus está dizendo o seguinte, alarga o espaço da sua tenda. Por que, pastor, alargar o espaço? Porque o espaço é um limitador. Deus não vai pôr além do espaço que você tem. Está vendo esse copo aqui?
só cabe uma certa quantidade de água. E Deus não vai pôr nela mais do que ela cabe. Então Deus está dizendo o seguinte: se você crê que você vai receber muitas garrafas de água, aumente as vasilhas, cria um espaço, prepara o ambiente, porque a glória que virá precisa do espaço. Alô? Alguns de nós aqui estamos a orar por uma bênção que nem temos espaço para pôr. Estamos a orar por uma bênção que nem temos estrutura para suportar. Estamos a orar por uma vida que nem estamos preparados para viver. Deus está dizendo o seguinte: antes de você receber essa vida, se prepare para ela. Ai, Deus prometeu que eu vou ser um adorador. Deus está dizendo: vai preparar o espaço. Vai aprender a tocar. Vai aprender a cantar. Ah, Deus me prometeu um casamento. Deus está dizendo: vai aprender a ser dona de casa. Vai aprender a ser uma esposa de verdade. Ah, porque Deus me prometeu que eu vou ser um empresário. Deus está dizendo: vai aprender a viver como um empresário. Você não administrou nem a mesada, já está orando, eu vou ser um empresário. Vai aprender a administrar essa mesada que teu pai te dá. Porque eu vou ser um homem de Deus. Ah, vai orar! Vai aprender a orar! Vai aprender a jejuar! Deus está dizendo o seguinte: prepara o espaço! Amplia! Alarga! Alô, estou a comunicar com alguém aqui hoje? Escuta uma coisa, Deus está a aniquilar toda a emoção, porque alguns de nós somos muito emocionados. Quando recebemos uma palavra profética como esse, só saímos daqui assim: 2026 vai ser fruto, fruto. E Deus está dizendo para você: não é emoção apenas, mas eu estou dando direção para você. Organiza-te. Prepare-se para receber o transbordo. Escuta, na prática, alargar o espaço da tenda para Deus abençoar significa expandir sua visão, expandir o seu coração e a capacidade de acolher o novo de Deus. Seja em crescimento espiritual, família, ministerial, financeiro, saindo das limitações atuais para receber as bênçãos maiores. Você precisa ampliar a tua visão. Escuta uma coisa, Deus não vai te levar além da sua visão. Deus não vai te dar além do que o seu coração está preparado para receber. Precisa se preparar. Não é só uma coisa assim: Deus falou, tá bem, Deus falou, mas Deus que falou também está a dizer para você: prepara a casa, alarga a tenda, vai aprender a fazer. Não é magia. Eu vou virar CEO, Deus vai me colocar lá como CEO. CEO aprendeu a mexer com o quê, você? Você acha que Deus é... Sabe, Deus... Escuta uma coisa. Deus não é uma pessoa incoerente. Deus te pegar, te pôr na mesa do senhor da Vodacom. Alô? Aprendeste alguma vez a manejar com aquilo que está lá? Vai se preparar, vai se capacitar, vai abrir o espaço. O seu espaço é um limitador. Deus não pode te dar além do espaço que você cedeu para Ele.
Então, precisa liberar o espaço. Tem que abrir espaço no teu coração. Alguns de nós, nosso coração está tão cheio de coisas imprestáveis que Deus não tem nada para pôr lá dentro. Não tem espaço para pôr. Tem que abrir o coração. A tua mente está ocupada de tanta coisa, mas tanta coisa, que não tem espaço para Deus colocar o novo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: ei, não se conforme com esse século, mas renova a tua mente. Abra espaço na tua mente. Alarga a tua tenda, sua vida, sua casa, seus projetos. Alarga. Prepara para o transbordar de Deus. Alargar o coração, alargar, tender a abrir o espaço no seu coração. Sabe, alguns de nós podemos estar com o nosso coração fechado para receber mais de Deus. Porque esperamos algo e Deus não fez, então fechamos o coração. Deus está dizendo: abre. Alarga. Alargas a tenda. Amplia. Amplia. O espaço determina. Você sabe, quando eu me casei, eu vivi numa casa, a primeira casa que eu morei era uma casa muito pequena. Muito pequena. E eu tinha dinheiro para comprar móveis maiores. Porque Deus me abençoou. No último sábado, antes do meu casamento, eu ganhei tantos dólares. Alguém chegou, toma $200. Outro veio, toma $100. Outro veio, toma $50. Outro veio, toma $300. Eu recebi tantos dólares que agora eu tinha dinheiro para comprar todos os móveis que eu queria. Mas a cozinha da minha casa, o tamanho da porta era assim. Para você ter noção, para eu ter que comprar geleira, eu tive que levar fita métrica para a loja. Porque se eu comprasse uma geleira maior, não ia passar na porta. Então eu tive que tirar a medida da porta, ir para a loja e também apanhar uma geleira que tinha 50 centímetros. Peguei uma geleira desse tamanho aqui. No dia que eu mudei para uma casa maior, comprei geleira maior, ofertei aquela geleira, coube dentro de chopela. Puseram no chopela e levaram. Eu ofertei para alguém. Por quê? Porque o espaço te limita. Então, algumas vezes Deus não te abençoa, não é porque Deus não quer te abençoar, porque você é o limitador da bênção que Deus tem para você. Ah, você não está entendendo o que eu estou a falar. Algumas vezes a sua mentalidade é um limitador. Ai, coitado de mim, ninguém olha para mim, eu não sou ninguém nessa vida. Não és mesmo, e não vai ser. Ninguém olha para mim, todos aqui recebem, eu não. Alarga. Vai ser diferente. Decida ser o melhor. Seja excelente. Permita que as pessoas se lembrem de você de maneira diferente. Os teus chefes na sua empresa, quando se lembrar de você, tem que lembrar de um cargo bom para você. Dizer, poxa, aquele fulano ali, se tivesse uma vaga nessa área, seria a primeira pessoa que eu chamaria. Diga para alguém, abre o espaço. Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós estávamos a reunir no hotel, naquela sala do hotel, a sala era muito pequena. A sala devia caber sentado cabia umas 50 ou 60 pessoas.
Mas aí nós punhamos pessoas sentadas no muro, na parede, todo lugar. Então, às vezes dava 60, 69. E o nosso alvo era chegar a 70 pessoas no culto. Orávamos, jejuávamos. Senhor, queremos 70 pessoas no culto. 70, 70, 70. Nunca chegou. Porque se entrasse mais de uma pessoa, teria que sentar em cima de alguém. Então, nunca chegou. O único número que nós chegamos era 69, 69, 69, 69. Daí eu falei, não, preciso alargar o espaço da minha tenda. Problema sou eu. Eu é que estou a ser o limitador. Começamos a procurar um espaço. No dia que nós arranjamos o espaço, primeiro culto tinha 70 pessoas. Aquele espaço que nós entramos ali, apenas cabia 120 pessoas. E 120 pessoas, era gente sentada na escada, era gente sentada em cima na parede, lá atrás, era gente sentada no corredor, até quase na porta, outros no chão. E eu estava a orar, Senhor, 200 pessoas, Senhor, 200 pessoas, 200 pessoas. E não entrava, Deus não trazia 200 pessoas. Um dia fizemos conferência. Bispo Frank entrou na conferência. Quando ele entrou, olhou o salão cheio, foi para o meu escritório, falou, pastor, por favor, arranja um espaço. Deus tem pessoas para te dar, mas do jeito que está aqui, Deus não vai mandar mais ninguém. Eu falei, yeah. Assim mesmo, falou, não vai. E falou, não se preocupe com dinheiro, Deus tem dinheiro. Você só precisa procurar o espaço, Deus vai te dar dinheiro. Eu a pensar, eu pago aqui um valor muito alto. Se eu sair, vai dobrar o preço. Onde que eu vou apanhar esse dinheiro? Ele falou, não se preocupe com dinheiro. Por quê? A palavra de Deus diz, Salmo 80, abre o Salmo 80, versículo 10. Alguém está aqui? Alguém está aqui mesmo? Perdão, 10. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu a encherei. Está ouvindo o que Deus está dizendo? Que o tanto que você abrir a sua boca é o tanto que Deus vai encher. O espaço que você der para Ele é o espaço que Ele vai usar. Então, naquele dia eu ouvi aquilo e eu fiquei em crise. Eu falei, meu Deus, onde que eu vou apanhar um espaço e dinheiro para pagar o espaço? Eu falei, quer saber? Vou procurar. Procurei o espaço, Deus nos deu esse espaço aqui. Escuta, primeiro culto, lá nunca chegamos a 200. Porque não cabia, Deus não é desorganizado, Deus não vai mandar 200 no lugar que não cabe. No dia que nós entramos aqui dentro, o primeiro culto tinha 200 pessoas aqui. Sabe por quê? Abrimos, alargamos a tenda. Escuta uma coisa, você precisa se alargar intelectualmente, espiritualmente, emocionalmente. Deus não vai te levar além do que você estiver disposto a se alargar. É por isso que ano que vem vamos começar a fazer 2 cultos. Vamos abrir boca para Deus encher. Aqui quando entra 300 fica cheio. Então vamos fazer 2 cultos de 150 a 150. De 6 meses depois teremos 2 cultos de 300 300. Quando chegarmos os 2 cultos de 300, vamos multiplicar para o 3º culto. Até nós mudarmos para a nossa casa. Alguém está comigo aqui hoje? Alguém está entendendo o que eu estou a falar? 2 Reis 4, de 3 a 7. Rápido, por favor. Se encerrar. Então Eliseu disse, vá, peça emprestado vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, não poucas, muitas vasilhas.
Depois entre a casa, feche a porta. Atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Esses lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite, quando que o azeite parou? Enquanto tinha vasilhas, não faltou azeite. Ela tinha um pouco de azeite em casa. Ela foi procurar o homem de Deus. Falou: olha, o meu marido era servo de Deus, deixou credores com dívida, deixou dívida. Os credores agora querem levar o meu filho como pagamento de dívida. Eliseu falou para ela: o que você tem? Tem uma botija de azeite, um pouquinho assim. Falou: tá bem, vai na sua vizinhança, pega todas as vasilhas que você puder, coloca dentro da sua casa, fecha a porta e derrama. Quando encher, tira, põe outra. Quando encher, tira, põe outra. Pega muitas vasilhas. Ela talvez não teve fé. Pegou uma certa quantidade, começou a colocar, encheu, tirou, encheu, tirou, encheu, tirou, encheu, tirou. Última hora falou para o filho: dá mais uma vasilha. O filho falou: não tem mais. Quando não tinha mais vasilha, o azeite parou. Sabe por que algumas vezes algumas coisas pararam de cair na sua vida? Porque acabou o espaço. E a palavra de Deus é: cria espaço. Posso ouvir um aleluia? Alargar espaço. Alarga espaço na sua vida de oração. Alarga espaço na sua vida de... Abre espaço. Ah, pastor, eu oro 1 hora. Abre. Pastor, eu oro 15 minutos. Abre espaço. Alarga. Deus quer trazer frutos, mas antes de fruto Ele está dizendo: abre mais o espaço. Alarga a sua vida de oração para ouvir mais a voz de Deus e ter ousadia. Quanto mais alargar, mais ouvirás e mais terás ousadia. Alarga mais espaço. Posso ouvir um aleluia? Abra espaço no seu coração. Remova coisas em seu coração que estejam a ocupar espaços desnecessários, para que Deus possa encher esse espaço com coisas necessárias. Tem muita gente com o coração cheio de coisas desnecessárias que não dão espaço para Deus colocar coisas necessárias. Alô? Remova todo o lixo emocional, traumas, ressentimentos, falta de perdão. Então, ocupar espaço que não é necessário na tua vida. Sejam bem-vindos. Os noivos, uma salva de palmas para eles. Os padrinhos também sejam bem-vindos. Alô? Às vezes nosso coração está cheio de lixo. Está a ocupar espaço. E Deus não pode pôr mais nada lá, porque está cheio. Está cheio de ódio, rancor, mágoas, ciúmes. Ressentimentos. Comparação.
Diga para alguém, libera espaço. Quer frutos em 2026? Hã? Quer fruto em 2026? Então me escuta, libera esse espaço aí. Estás a encher com coisas desnecessárias. Outra coisa, abra espaço para crescimento na sua célula. Aumente cadeiras em sua reunião. Aumente o evangelismo. Aumente as visitas. Treine líderes. Jejue pela sua célula. Aumente espaço. Aumente as comunhões. Tem célula que só faz comunhão no primeiro mês. Nunca mais. E o primeiro mês ainda faz porque está a ser obrigado com o discipulador. Ah, líder, na minha célula ninguém tem dinheiro. Por isso que ninguém tem. Se você sempre fala isso. Você tem o que você fala. É por isso que eu sempre falo coisa diferente a seu respeito. Abra espaço para o seu crescimento profissional. Fazer cursos. Se capacite para a sua progressão na sua área. Decida ser um profissional exemplar, honroso na sua empresa. Abra espaço. Alguns de nós chegamos atrasados, somos o primeiro a sair. Horário de entrada é 7h45 para arrumar as coisas, para 8 horas começar a trabalhar. Ele chega às 8h15, 30 minutos atrasado para começar a arrumar coisa, para só começar a trabalhar às 8h45. Horário de saída é 15 horas, 14h30 ele já está fechando o balcão dele. Um dia eu cheguei na migração 14h30. Quase me bateram. Eu tenho que ir no machipombo, tenho que sentar, tenho que apanhar lugar. Você, senhor, está a chegar essa hora. Falei, mas fecha 15 horas. Diga para alguém, abre espaço. Vai fazer mestrado. Vai fazer mestrado. Por que você não quer fazer mestrado? Vai fazer mestrado. Quem disse que parou aí na licenciatura? Hã? Ah, pastor, terminei. Quero uns 2 anos para descansar. Esses 2 anos não vão voltar. Vão passar. Diga para alguém, abre espaço. Abra espaço para o seu crescimento financeiro. Aprenda e pratique os princípios de Deus para a prosperidade. As pessoas não gostam de ouvir isso. Depois, quando eu falo, vejo, pastor, gosta de prosperidade. E eu gosto mesmo. Porque Deus não é glorificado na pobreza. E você deveria querer prosperar também. Mas tem que abrir espaço. Tem que ser generoso. Tem que ser fiel. Não, pastor, eu vou fazer uma oração. Faz. Continua a fazer. Quando eu fazer oração, faz. Estamos aqui a ouvir tuas orações.
Posso ouvir um aleluia? Por fim, quer dizer, não é o fim, mas vou colocar como fim. Terceira coisa que Deus fala: se prepare para tempestades. Alarga a sua tenda. E Deus falou o seguinte: firma bem as tuas estacas. Hã? Não é para cavar, pôr, logo amarrar. Qualquer ventinho vai levar. Deus está a falar o seguinte: cavar bem, pôr essas estacas. Se possível, põe pedras. Depois põe cimento. Depois põe mais cimento. Por quê? Porque quando vir a tempestade, a estaca tem que estar bem firme. Por quê, pastor? Porque todo crescimento traz perseguição. Alô? Todo crescimento vai trazer o quê? Escuta, enquanto você não fizer nada, ninguém vai te perseguir. Quando você começar a fazer, ali, assim, formaste, graduaste. Se não graduasses, nem nada, ninguém ia te falar nada. Mas assim que formaste, podem começar a falar, agora como se acha? Quando você começar a pregar, frutos quando começar a aparecer, vão começar a falar para você. Agora está orgulhoso. Agora já se acha. Quando você começar a relacionar para casal, vai começar a dizer, olha agora tá vendo como se veste. Sempre vão falar alguma coisa. Então o Senhor está dizendo o seguinte: alô, eu vou trazer fruto, mas você tem que alargar a casa, você precisa firmar bem as estacas para que nenhum vento possa te tirar. Tem que ter constância. Não é só crescer para fora, tem que crescer para dentro. Não é só crescer para cima, tem que crescer para baixo primeiro. Por quê, pastor? Porque quanto maior for a altura para cima, maior tem que ser para baixo. Se você for olhar esses grandes torres que tem aqui na cidade, você vai ver que às vezes constroem 3 a 4 andares para baixo. Depois levantam para cima. Por quê? Porque lá em cima é suscetível a muitos ventos. Se não tiver uma estrutura sólida embaixo, qualquer vento vai levar. Por isso tem muita gente. Ora. Ih, cresceu, prosperou, bababá. Desapareceu da igreja. Foi aonde? Vento lhe tirou. Por quê? Porque não tinha estrutura para baixo. Então Deus está dizendo o seguinte: eu vou trazer frutos, mas antes você precisa ir para baixo. Firma bem suas estacas. 2026 você vai dar muito fruto em nome de Jesus. Mas Deus está te chamando para começar a firmar para baixo. É tempo de você começar a ir para baixo. Mas ninguém gosta de ir para baixo. Já viu quando o Pedrinho começa aqui? Para baixo, para baixo. Ninguém vai. Para cima, aí todo mundo vai. Ninguém quer ir para baixo. Mas Deus está te chamando para baixo. Deus está te chamando para lugar onde que ninguém te vê. Embaixo ninguém te vê, sabia disso, né? Embaixo fala de secreto. Fala de lugares onde só Deus te vê. Alô? Embaixo fala de lugares, ambiente onde só Deus te...
Pastor não está a te ver, líder não está a te ver, irmã, ninguém está a te ver, mas Deus está lá contigo. E à medida que você está lá, você está a criar raízes em Deus, você está a criar profundidade, você está a criar uma estrutura que vai suportar o peso da glória que Deus está para conceder a você. Mas alguns de nós, quando Deus começa a nos chamar para baixo, começamos a chorar. Quando Deus começa a apertar parafuso. Ei. Porque ir para baixo não anima. Alô? Nós gostamos só de primavera. Não, primavera não. Primavera, verão, flores, primavera, flores. Aquela época que as flores começam a cair, árvores começam a secar, não gostamos. Inverno. Mas acredita em mim, tem tempo que Deus te chama para baixo. E quando Deus te chama para baixo é porque está te preparando para cima. Posso ouvir um aleluia? Primeira Timóteo 4:8. Escuta, enquanto você não está fazendo nada, o diabo não está preocupado contigo. Mas quando começas então, quando Deus fala, firma estacas, Deus está te preocupado com a sua musculatura. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem uma promessa da vida que agora é e daqui ainda há de. Apóstolo Paulo está falando do que? Ginásio? Deixa eu dizer. Não diz que não é proveitoso. Diz que tem algum valor. Vai lá no ginásio, é bom. Tem que estar com saúde. Aleluia. Mesmo eu tenho que ir. Porque ano que vem eu vou pregar 2 cultos. Então eu tenho que estar com feeling. Aleluia. Então vou ir. Mas olha só, apóstolo Paulo diz o seguinte: esse exercício aí tem algum proveito. Mas o que tem proveito de verdade é a piedade. O que é piedade? Oração, jejum, leitura. É isso que cria raiz, consistência, musculatura. Tem que ter musculatura para carregar fruto. Não é isso? Tem gente que carrega 10 quilos, quando chega deixa, já está a passar mal. Deus quer te dar frutos. Precisa ter. Diga para alguém, firma as suas estacas. A seguir, porque transbordarás. Isaías 54 ainda. A quarta coisa que Deus nos dá como direção é que Ele está nos chamando para um crescimento amplo e equilibrado. 54. Volta mais para cima. Porque você se expandirá para a direita e para a... É só para a direita? Para a esquerda também. É por todos os lados. Alguns de nós só crescemos numa coisa, só numa área. Alguns de nós só queremos frutos para nós. Dinheiro, carro, casa. Só isso. Deus está dizendo o seguinte: vais transbordar para fora, mas vais transbordar para dentro.
Vais transbordar para cima, mas também para baixo. Para a esquerda, mas também para a direita. Significa que para o ano de 2026, seu foco precisa mudar. Você tem que parar de olhar só para você. Só na minha vida. A minha vida. A minha vida. Única hora que a oração na igreja te interessa é quando é a minha vida. Senhor, a minha vida. Senhor, a minha vida. Agora vamos orar pelas células. Vamos fazer visita. Vamos jejuar pela tua vida. Aleluia. Deus quer trazer uma mudança na sua quadra. Deus quer que você transborde na palavra, mas também na oração. Deus quer que você transborde na sua vida pessoal, mas que você transborde para o reino também. Deus quer que você prospere, mas que você prospere com propósito, para investir no reino de Deus. Deus quer que você prospere nos seus sonhos, mas nos sonhos de Deus também. Deus não quer essa fé egoísta. Venha a mim o teu reino. Sabe, irmãos, que é só venha a mim, venha a mim. Venha a mim o meu teu reino, Senhor. Só a mim, só a mim. Não. O reino de Deus começa em você, mas tem o objetivo de transbordar nos outros. Quantos querem frutificar nesse ano 2026? Então, ali estão as dicas. Tenha fé. Creia. Creia mesmo. Creia mesmo. Posso ouvir um amém? O céu não age. O céu reage. Reage à sua fé. Quando você se move em fé, o céu reage. Um dia Jesus estava aí curar a filha de Jairo. Só. Mas uma mulher que há 12 anos estava doente veio no meio da multidão. E com fé ela começou já a declarar: se eu tocar, estou curada. Só preciso tocar. Entrou no meio da multidão, tocou em Jesus. Poder saiu, Jesus parou. Que alguém me tocou. Os discípulos, mestre, todo mundo já está a tocar. Jesus, todos estavam a me tocar, mas houve uma reação em mim que não é fruto de todos. Alguém? A mulher levantou e falou: eu toquei, Senhor. Jesus falou: eu sei, poder saiu de mim. Tua fé te curou, vai. Não fui eu que te curei, tua fé te curou. Não foi Jesus que curou a mulher, foi a fé dela em Jesus que lhe curou. Diga, é ano da fé. Fica de pé, por gentileza.